Saúde Consciência. 11h39. Na edição de hoje aqui do CBN Vitória, vocês tiveram a oportunidade, quem estava conosco um pouco mais cedo, né, de acompanhar uma entrevista com a pesquisadora da Fiocruz, a Tatiana, falando sobre o Infogripe, né? O alerta dela é de que há um aumento de doenças respiratórias no Brasil, com internações hospitalares. Ela falou, inclusive, de que em bebês e crianças, né, a gente entra agora no iniciozinho de um declínio, mas continua muito alto para adultos e idosos. E ela falou dos vírus da influenza, da Covid, né? Do vírus da Cincinal, né? Cincinal, isso. E hoje, com o Etel, a gente vai reforçar esse debate, porque a adesão à campanha gripe, que está muito baixa, viu, Etel? Bom dia, hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É uma notícia bem complicada, né, Fernanda? Essa desse aumento das síndromes respiratórias agudas graves. E aí, com esses 3 vírus que a gente tem monitorado, né? Da influenza, aquele que causa gripe, o SARS-CoV-2, que causa Covid-19, né? E o vírus sincicial respiratório, né? A gente chama de VSR, que tem acometido mais crianças, mas a gente está vendo agora, principalmente um crescimento nas últimas 2 semanas, das internações pela influenza, pelo vírus da influenza, do vírus da gripe, Fernanda, com a vacina, a campanha de vacinação em curso no Brasil. Então, assim, a gente precisa alertar. A gente teve o dia D no sábado, né, Fernanda? Acho que a gente tem os números aí do Espírito Santo, né? Temos. Como é que foi a campanha. E acho que você pode dizer... 24 mil pessoas em todo o Espírito Santo. Muito pouco, Fernanda. E quando a gente estava fazendo a preparação, né, para esse nosso programa de hoje, e a Adalberto me mostrou o percentual, é desanimador, porque a meta dessa campanha de vacinação com esse dia D era a gente chegar naqueles grupos prioritários. Por que a gente tem esses grupos prioritários? Então, vou falar aqui para quem está nos acompanhando. Por que a vacina não é para todo mundo? Porque essa vacina, ela tem acho que alguns vão se lembrar aqui, que em 2009, salvo engano, a gente teve a epidemia de H1N1. E nessa epidemia, todo mundo foi vacinado, a maior parte das pessoas foi vacinado. E a gente segue desde então vacinando os grupos prioritários, aqueles grupos que quando se infecta pelo vírus H1N1, ele vai desenvolver uma doença mais grave, que a gente chama síndrome respiratória aguda grave. A síndrome respiratória aguda grave é causada por vários vírus respiratórios, mas no Brasil tem a prevalência, tem o maior número do vírus causador da gripe e do vírus causador da Covid. As 2 vacinas estão disponíveis nas redes do Sistema Único de Saúde, né? Então, nas unidades de saúde, para esses grupos que são prioritários, que são aqueles grupos que têm uma possibilidade maior de desenvolver doença grave, precisar de internação, precisar, às vezes, de ir para uma UTI, precisar de oxigênio, precisar de, às vezes, ser entubado e, muitas vezes, morrer. Então, nós estamos com a campanha de vacinação. A vacina está sendo ofertada, Fernanda. E a meta de 90%, a gente não chegou a 30% no Espírito Santo, não é isso? 26,35%. Pois é. Então, assim, estamos aqui para fazer esse alerta, porque a gente ainda tem um período de campanha, porque, em geral, o que acontece, Fernanda? Essa vacina desse ano, ela não serve para o ano que vem. Então, essa vacina desse ano, o Ministério da Saúde tem que usar esse ano, porque a vacina, gente, ela é remodelada para aqueles vírus, para aquela variante do vírus, né, que está circulando no momento. Então, a vacina é feita no início do ano para os vírus que geralmente estão circulando ali até outubro do ano anterior, e ela, então, é ofertada para o ano seguinte.
em março começa a campanha que o Butantan entrega ao Ministério da Saúde. E essa vacina não pode passar para o ano que vem. Então, o que vai acontecer? Qual é, em geral, né, a recomendação do Ministério da Saúde? Se o grupo prioritário não se vacinar até o final da campanha, abre-se para quem quiser vacinar, porque a vacina não pode sobrar, né? A vacina, porque tem gente que quer vacinar, vacina mesmo fora do grupo prioritário. Pode vacinar, não tem problema nenhum, a pessoa vai ficar mais protegida. Do ponto de vista do Ministério da Saúde, como ele tem que fazer as compras para o Brasil inteiro, né, Fernanda? Então, são selecionados grupos que se beneficiam mais de determinada vacina que outros, né? Então, por isso que esses grupos prioritários entram nessa fila prioritária, porque eles são os que mais adoecem, os que mais morrem. Mas se a gente não conseguir chegar nessa meta, que estamos muito longe e faltando pouco tempo, é uma meta de 90%, a gente está em 26,37, Fernanda? 26,35. 35. Então, vamos arredondar aqui para 26%. A nossa meta de 90% está muito longe, gente. Então, a gente precisa alertar, tem na casa um idoso, né, uma pessoa acima de 60 anos, tem alguém que tem doença grave, uma comorbidade grave, alguém que está tratando contra o câncer, tem gestante, criança de 6 meses a menor de 5 anos, vamos levar para vacinar para proteger essas pessoas. Os profissionais de saúde também, né? Então, e vários outros profissionais que estão nessa lista, né? Caminhoneiros, você está na estrada, que vai dar aquela parada para almoçar, vai dar aquela parada numa cidade, aproveita e vacine-se. A vacina está disponível nas unidades de saúde, em todos os locais do Brasil. Pois a imunização, ela está longe de atingir a meta e está muito perto do inverno, né, Etel? Que onde esses casos explodem, né? Exatamente. Então, a gente já está começando a... O clima já mudou um pouquinho, né? Eu estou aqui hoje em São Paulo, está bem frio. Não sei como está aí o Espírito Santo hoje, mas acho que a temperatura também já tinha dado uma melhorada, né, naquele calor. Começa a ficar um pouquinho mais frio, as pessoas, o que em geral a gente faz? Fecha as janelas, fica em locais mais fechadinhos. É natural que isso aconteça. E isso acaba propiciando com que esses vírus respiratórios que circulam, que ficam no ar, eles, em ambiente fechado, acabam se espalhando mais. Se espalhando nos ambientes de trabalho, que em geral estão com ar-condicionado, né, fechados, ônibus, na nossa própria casa. Então, vamos aproveitar que temos a possibilidade aí de principalmente proteger essas pessoas que acabam podendo desenvolver uma doença mais grave, e vamos vacinar nossas crianças, gestantes, idosos, pessoas com comorbidade. Significa que tem muita gente ainda para vacinar que não foi vacinar, né, Fernanda? E como? Gente, está de graça, está no posto de saúde, né? Isso. Quem não está no grupo e tem que aderir, sim, né? É uma unidade privada, mas o que está no grupo é o que você acabou de falar, né? Que é um estudo que delimita quem tem mais chances, né, de tornar a doença mais grave, tem que procurar. Isso. Até porque, Fernanda, você não vai se vacinar, vai ter uma gripe, né? Gripe mata, gente. Nós temos mais de 700 pessoas que morrem todos os anos de gripe no país. Nós tivemos, né, até o ano passado, mais de 5 mil pessoas que morreram de Covid ainda no país. E quem são essas pessoas? São aquelas que estão nesses grupos definidos como prioritários. É por isso que eles são prioritários. Como que o Ministério define? Analisa todas as notificações. A Tatiana do Infogripe explicou isso, né? Existe um sistema de informação onde todos os hospitais são obrigados a notificar as pessoas que internam, e esse sistema de informação é enviado, então, para o Ministério da Saúde, que faz uma análise de quem são essas pessoas, então, sexo, idade, localidade. Essas informações, elas são utilizadas
para direcionar quem são os grupos que se beneficiam com determinada vacina. No caso, a vacina da Covid, a vacina da influenza. A gente também, você se lembra, né, Fernanda, que a vacina contra o vírus sincicial respiratório foi aprovada no final do ano passado para ser incorporada também no nosso Programa Nacional de Imunizações. Ela está acontecendo agora o processo de compra e provavelmente até aí o segundo semestre essa vacina já vai estar disponível. Ela vai ser dada no primeiro momento para gestante, Fernanda, e isso também a gente precisa orientar, né, os ginecologistas que vão fazer as orientações para gestantes assim que essa vacina estiver disponível, para a inclusão dela também no cartão de vacina da gestante. Porque o que acontece, em geral, aqueles que mais morrem no país são aquelas crianças menores de 6 meses, Fernanda, que ainda não têm um sistema de defesa, o sistema imunológico, né, o sistema de defesa, a gente fala competente, ele ainda não está competente para lutar, né, contra o vírus. E aí a criança acaba indo para uma UTI, né, uma UTIM neonatal, uma UTI neonatal, e às vezes morre por conta desse vírus. Então esse foi o grupo escolhido, né, porque a gestante se vacina, ela protege a si e protege ao bebê. Vários da nossa imunidade, Fernanda, a gente passa para o nosso bebê, ainda no útero, e quando a gente também está amamentando. Então, é muito importante que as gestantes atualizem o seu cartão de vacina. Agora disponível a de Covid e a contra a influenza, né? A vacina contra a gripe. As duas já estão disponíveis e daqui a pouquinho vai chegar a contra o vírus sincicial respiratório também. Muito bom. Olha, o Weber, nosso ouvinte, ele diz o seguinte, olha, fui com minha mãe no posto de Taparica, por volta das 10 da manhã. Vacinei com muita tranquilidade porque não tinha absolutamente ninguém. É triste, Herbert. Eu fico feliz que você tenha vacinado com facilidade, porque é isso que a gente quer, né? Independente de ter mais pessoas. Porque também tem algumas organizações que são feitas no serviço para que você não espere muito. Mas é muito importante que Herbert vacinou a mãe, levou a mãe dele, e esse é um chamado, acho que é o melhor presente do Dia das Mães que a gente pode dar, Fernanda, é proteger a saúde da nossa mãe. Olha que exemplo maravilhoso do Herbert. Isso aí. Tem um outro ouvinte aqui que ele diz, eu tenho 50, então não posso me vacinar, né? Então, a não ser que você esteja em algum dos grupos prioritários. A gente vai colocar na página, aí, né, Fernanda, são vários, são as pessoas que trabalham no sistema prisional, os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde, as pessoas que têm comorbidade, as pessoas que estão em tratamento contra o câncer, as pessoas que estão com mais de 60 anos, né? 6 meses a menos de 5, são vários. Eu acho que eu não falei todos aqui, mas estará aí na nossa página, certamente que a equipe da CBN vai colocar aí para ficar todo mundo informado. Vai sim, Etel, muito obrigada, viu? Saúde Obrigada, e consciência, Fernanda, né? Exatamente. Vamos seguindo, vamos fazer e vamos aproveitar que o Dia das Mães foi agora domingo para a gente proteger as mães e os pais, né, Fernanda? Porque estão ali os dois juntinhos e quem pode, leve para vacinar. É isso. Até a próxima terça. Até, um beijo. Beijo para você. Tchau.